Immigration Review, primeira edição. E aí, doutora Mara, que consulta foi essa que nós tivemos agora? Bastante interessante, Foi né? interessante, realmente. É um caso recorrente, né? Acontece bastante. As pessoas costumam... é um caso de K3, que é um visto de casamento, né? De um cidadão brasileiro com um cidadão americano, né? O americano, inclusive, é bem famoso, né? Que quando falou o programa de televisão, a gente assustou, né? Mas a questão é a seguinte, a parte brasileira já ficou ilegal nos Estados Unidos. Aí vem um caso sério. Precisa do quê? Precisa de um waiver. E olha só, a parte brasileira foi à internet e leu tudo que a gente fala de contra a internet. Leu que um K3 sai depois de 3 anos e depois precisa de waiver e que brasileiro não tem waiver. Resultado, por um período ali, nós conversamos por 2 horas e pouco, mostramos que é possível ter o green card, essa pessoa em torno de 12 meses, mostramos como se faz o waiver e ela disse... O meu marido vai chorar quando eu contar isso para ele, porque ele está desesperado e ele está vindo ao Brasil a cada 15 dias me ver. Então, a gente voltou para aquela questão do waiver, que pouca gente sabe o que é um waiver, como fazer. Pouco advogado sabe o que é um waiver e realmente como fazê-lo, né? É um processo no qual nós somos experts. Exatamente. Né? Sem falsa modéstia, porque a gente conhece a fundo o que é um waiver, os tipos de waivers, os waivers para o caso específico, se morou lá, se ficou ilegal, se é mentira, se está casando com outro, se não está casando é uma imigração por trabalho, etc. Né? Ok, então eu já só gostaria de acrescentar uma coisa. Casamento com americano também para homossexuais, não precisa ser casal hétero. O waiver também, existem vários tipos de waiver. Então, se você está casando com um norte-americano ou norte-americana, precisa de um waiver, procure um advogado de imigração que entenda de waiver. Não vá fazer como os muitos que nos procuram depois da entrevista. Depois do problema, depois perdendo tempo, né? Porque acontece muito isso. Contrata um advogado que não entende de waiver. O advogado sabe que você tem uma penalidade, né? Um banimento, alguma coisa assim, mas não te fala que lá na frente você vai precisar desse outro processo. Por quê? Porque ele não faz. Exatamente. Então tome muita cautela com isso. Né? A gente entrevistou essa semana que o cliente falou assim, em outras palavras, se eu tivesse feito um waiver, hoje eu estaria nos Estados Unidos. Eu falei, sim. Estaria. Né? Então perde muito tempo quem não faz os dois processos, quem não entende dos dois processos, né? O advogado que não entende, ele acaba tomando o tempo daquele cliente que é preciosíssimo. Por exemplo, o caso dessa cliente hoje. É uma esposa que quer voltar para encontrar com o marido que está lá. E aí isso, para um casal, qualquer um dia a mais é terrível, né? Siga a gente. Bye, bye.